E eu quero continuar no mesmo versículo, aqueles que não estavam aqui no início do culto, eu quero continuar no mesmo versículo, e nós estamos em Isaías 9, estamos em Isaías 9, versículo 6, Isaías 9, versículo 6, e eu quero ler também juntos, Lucas 2:11, então esses são os dois versículos da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã, amém? Quantos estão dispostos a meditar na palavra de Deus? Juntos? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos estar concentrados exatamente naquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar, nesta manhã, que é algo maravilhoso. Então nós queremos convidar, a palavra de Deus diz, em Isaías 9:6, e já deixa sua Bíblia aberta também em Lucas 2:11, aqueles que não têm a Bíblia aberta, temos aí no nosso telão, eu já ia falar pantalha é espanhol, pastor Wagner, então, temos aí a palavra de Deus, e porque o menino nasceu, um filho foi nos dado, Deus colocou toda a autoridade sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte ou Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Algumas Bíblias, como vocês estão vendo nesta versão, separam a palavra conselheiro de maravilhoso, maravilhoso conselheiro. Então, mas o original é maravilhoso, vírgula, conselheiro, tá bom? Eu sei que aí, por exemplo, e a maioria das versões fala maravilhoso conselheiro, ou seja, falando no aspecto de que Jesus seria chamado de um conselheiro maravilhoso. Então a vírgula muda completamente, porque aí então, com a vírgula nós temos a separação, né? Então ele será chamado maravilhoso, vírgula, conselheiro, e aí segue. E Lucas 2:11, a palavra de Deus, Lucas 2:11, vai dizer assim: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Fecha os teus olhos e vamos orar e pedir a Deus que nos guie nessa meditação. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que é vida para nós. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste culto. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem aceitado o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta. Ó Deus, o Senhor tem aceitado, ó Deus, e nós queremos te agradecer por isto. Se vamos falar de cronologia. Então, veja bem, estamos falando de alguém que 700 anos fala uma profecia, mas o que eu queria chamar a sua atenção nesta manhã é pela atualidade da palavra, é pela atualidade da profecia, porque ele vem falando assim, ó, um menino nos nasceu. Isaías está falando que este menino nasceu para nós, né? Ele está falando, nos nasceu. Agora veja bem que Isaías 700 anos antes está colocando o verbo no passado. Então Isaías está falando assim, 700 anos antes, um menino nos nasceu, ou seja, este menino nasceu para nós. Na verdade, o menino ainda não tinha nascido, porém, Deus revela através do profeta o que aconteceria literalmente 700 anos antes, né? Aí a Bíblia vai continuar dizendo, e a palavra de Deus continua falando assim, ó, um filho se nos deu. Veja também o tempo do verbo aqui, né? Então a palavra de Deus está dizendo, um filho se nos deu, ou seja, Isaías está dizendo que este menino nos nasceu. Ele não está dizendo que esse menino vai nascer, não, ele está dizendo que já nasceu. 700 anos antes ele está dizendo já nasceu, e 700 anos antes, Isaías está dizendo assim, este menino é um filho que já nos foi dado, 700 anos antes, né? Aí Isaías continua com a sua profecia, que é algo maravilhoso. Se você quiser evangelizar um muçulmano, usa este versículo. Se você quiser evangelizar pessoas que não acreditam em Jesus, usa este versículo e explica isto para ele. Usa estes dois versículos. Isso desarma qualquer um que queira me dizer que ele não acredita em Deus, porque você olha o que a Bíblia está dizendo. Olha bem, então ele continua na sequência e vai dizer assim, o governo está sobre os seus ombros. Como pode o governo estar sobre os ombros de um menino?
Como pode o governo estar sobre os ombros de um filho só? Agora, a colocação do verbo é importante porque ele está dizendo assim, nos nasceu, nos deu, e agora ele está colocando no futuro, vejam bem comigo, né? Agora ele está colocando, o governo será sobre os seus ombros, e ele continua, no futuro, o seu nome será, futuro, 700 anos antes, algo presente, do dia de hoje, né? Pensando em Isaías, 700 anos, ele então fala no passado, porém, a obra do menino apontando completamente para o futuro, porque não poderia ser naquele tempo, porque não tinha nascido ainda. Então a obra que vai ser realizada pelo menino que já nos foi dado, pelo filho que já foi nascido para nós, viria a acontecer tempos depois. E agora então ele começa a colocar e dá então essa lista que nós temos aí dos nomes de Jesus, né? E ele vai dizer que seria maravilhoso, número 1, que seria conselheiro, número 2, e eu não quero discutir com ninguém, porque eu já passei muito tempo discutindo com um pastor amigo meu, que não pode ser assim. Eu falei assim, pastor, do jeito que o senhor quiser, se o senhor quiser que seja maravilhoso conselheiro, para mim não tem problema, ele é maravilhoso conselheiro. Agora, eu prefiro tomar no original e colocar que ele é maravilhoso, e que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas como pode isto? Como pode ter tantas qualidades, e qualidades que outros jamais teriam, este menino? Como pode ter tanto assim este menino? Se está falando de um menino assim, tem que estar falando de um menino que não seria um menino como os outros. Tem que estar falando de um menino que sobrepassaria todas as qualidades, características e principalmente atributos, porque são atributos somente de Deus. Aí, quando você toma 700 anos depois do que fala Isaías, você chega então no evangelista Lucas, e ele vai dizer, é que hoje, aleluia, é que hoje vos nasceu. Hoje vos nasceu, e Lucas, ele vai te dar detalhes daquilo que Isaías falou 700 anos antes. Ou seja, Lucas está dizendo assim, hoje nos nasceu aquele menino que Isaías falou 700 anos antes. Hoje nos nasceu, e onde que foi que nasceu? Para que não tenha nenhuma confusão, e que esteja claro de que menino se está falando, Lucas vai dizer assim, hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Presta atenção comigo aqui, por favor. Presta atenção comigo, por favor. Ele está dizendo, veja bem, Isaías disse, um menino nos nasceu, esse menino nasceu para mim, para você, para nós, esse menino nasceu para a igreja. Isaías diz, este filho se nos deu, ele deu para mim, para você, para a humanidade. E agora, Lucas vai dizer, é que hoje vos nasceu. É Lucas que está dizendo, mais uma vez conformando aquilo que Isaías disse. Lucas está dizendo, este menino nasceu hoje, né? E aí vem muitas teorias aqui, de que dia seria esse hoje, né? E pessoas falam comigo assim, este hoje, pastor, não foi no dia 25 de dezembro, hein? Não foi. Eu falo, não foi, né? Este hoje não foi, não sabemos exatamente que dia, né? Mas Lucas está dizendo hoje. Não me importa a data, me importa o fato. Não me importa, porque Lucas está dizendo quem ele é. Olha, eu estou te falando daquilo que foi profetizado 700 anos antes, por um homem de Deus que se chamava Isaías, e este dia chegou. E esse dia é hoje, e este menino é Jesus, ele nasceu na cidade de Davi, e o nome dele é Cristo. Veja bem que Isaías, ele nos dá vários nomes para Jesus. Não teríamos tempo ainda, né? Essa palavra nós vamos continuá-la no próximo domingo. Lembremos que o próximo domingo, que horas é o nosso culto? Não ouvi? Nosso culto no próximo domingo é à tarde, hein? Não confundam. Não quero ninguém chegando aqui às 10h30 e me mandando um text message, pastor, estou aqui na porta da igreja, não tem ninguém. Volta para sua casa e volta à noite. Então veja bem,
700 anos se passaram, então, entre estes 2 dias. Mas isso parece ser tão atual, e quando Isaías nos coloca todos estes nomes, né? Isaías coloca todos estes nomes, vai dizer que ele era maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Lucas agora coloca um nome. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não o confundam com nenhum outro. Deve ter nascido mais meninos naquele dia, na cidade de Davi. Porém, a profecia apontava para um menino, somente um menino. Nasceria um menino, e para que não haja confusão, o nome desse menino é Cristo, e ele é o Salvador, ele é o meu Salvador. Quantos entendem? Ele é o meu Salvador, ele é o seu Salvador, ele é o nosso Salvador, o Cristo que nasceu na cidade de Davi, o Cristo que foi profetizado, e esta é apenas uma das profecias a quais poderíamos ir em várias outras, mas o que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, é esse tempo do verbo, e esse hoje nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nunca me ocorreu, na verdade, complicar o Natal. O que eu quero dizer com isto? Nunca me ocorreu que o Natal pudesse gerar tanta confusão dentro da igreja. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são cristãos e não comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. E eles querem porque querem que você também não comemore. E eles vêm falando uma série de coisas que não se deve comemorar, porque é uma festa pagã. Irmãos, eu quero te dar quantidades de razões, porque eu e você temos que comemorar o Natal. Eu comemoro o Natal desde criança e comemoro, e para mim é a festa a mais que deve ser comemorada de todo o ano na vida dos cristãos. Obviamente que nós temos também outras datas importantes, mas o Natal é aquela festa que para tudo. Qual que é então o problema da igreja polemizar o Natal? Da igreja polemizar ou perder tempo em polemizar o Natal, ou polemizar, não se pode colocar árvore de Natal, porque é coisa que vem de pagãos, não se pode colocar luzinhas, porque eu coloco tudo. Coloco tudo que eu tenho direito. Luzinhas, flores, árvore de Natal, presentes, eu coloco tudo. Né? E ai de mim se não colocar, porque lá em casa a esposa fica brava. Mas então, por que polemizar? A minha questão com você é, por que polemizar? Enquanto a igreja polemiza o Natal e perde tempo, né? Se devemos ter todas estas coisas, né? O Natal continua sendo celebrado, e as pessoas que não entendem o Natal continuam substituindo o Salvador pelos presentes. Obviamente que colocamos tudo, mas o nosso foco não é este, o nosso foco é quem é o menino que nasceu, o nosso foco é quem é este menino, e a obra maravilhosa que este menino veio fazer na minha e na sua vida. Muitas pessoas estão substituindo o aniversariante, o Cristo, pelo Papai Noel, e colocando o foco no Papai Noel. Tenha Papai Noel, seja Papai Noel, coloque uma barba, coloque isso se você quiser, dá presente para suas crianças, mas explica o foco, que se entendam o que está acontecendo. Então, a diferença entre nós e o mundo com relação ao Natal é que nós sabemos o verdadeiro sentido do Natal, e nós então não podemos nos assustar com isto, porque senão a gente fica colocando muita atenção naquilo que não deve ter atenção. Tem algo, por exemplo, que o pastor Edson Tinoco fala em um artigo dele que eu li, que eu gosto muito, que ele fala assim: a diferença é esta, porém, em muitas coisas vivemos semelhantes ao mundo, e isto realmente é o que deveria nos incomodar. As semelhanças que a igreja tem com o mundo, tem algumas semelhanças que de verdade deveriam nos incomodar. Não estas diferenças que nós estamos falando a respeito do Natal, por exemplo, né? E Edson Tinoco diz assim, em seu artigo, Por que comemora o Natal?, que eu estou citando aqui, falando da fonte, né? Ele diz assim, somos a geração do fast food,
Queremos tudo rápido. Atuamos de maneira rápida. Para nós deve ser tudo rápido. E com relação a isto, ele fala muito bem, e nós vemos hoje dentro das nossas igrejas, coisas que muitas vezes nós deixamos que aconteça lá e que está acontecendo aqui também. Como somos esta geração do tudo rápido, então já chegou dentro das nossas igrejas, e nós temos muito que tomar cuidado com isto, já chegou também dentro da nossa igreja o fast prayer, a reunião rapidinha de oração. É tudo rápido, tem que ser tudo rápido, senão não dá tempo, pastor, senão não dá tempo. Tem que ser rápido, senão não dá tempo. Que hora que começa o culto, que hora que acaba o culto, que hora que começa a reunião de oração, que hora que termina, que hora que começa o estudo bíblico, que hora que termina, quanto tempo vai... Nós estamos, e se é um tempo realmente considerável, ok, mas nessa coisa de que temos que fazer, nós temos que ter cuidado para não nos assemelharmos ao mundo, e entrar então nesta batida também de que tem que ser tudo rápido, porque senão nós teremos estudos bíblicos rápidos, reuniões de orações muito rápidas, e vai dar tempo, se não vai dar tempo, e esta é uma semelhança que nós não devemos ter com o mundo. Então, no artigo do pastor Edson Tinoco, ele fala exatamente, esta é uma semelhança que nós não devemos ter com o mundo, mas isso, por exemplo, de comemorar o Natal, não deveria nos incomodar, porque o Natal nós estamos comemorando o aniversariante de alguém tão importante. Então, por que então não celebraríamos o Natal? Por que não celebraríamos o nascimento do nosso Salvador? Por que não celebraríamos, se nós... Quantos comemoram o seu aniversário? Deixa eu ver. Quantos comemoram o dia do aniversário? Comemoramos o dia do pastor, comemoramos o dia da igreja, comemoramos o dia das mães, o dia dos pais. Por que não comemorarmos o dia do nascimento do nosso Salvador? Então, esta é uma razão, digamos, para que possamos comemorar o Natal. Entenda, por favor, o que queremos dizer com isto. Entenda, por favor, porque veja bem que a Bíblia vai dizer, no Salmos 24:1, a Bíblia vai dizer assim: a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam pertencem a Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Deus, veja bem, meu irmão, se você me pedisse pastor, me apresenta uma razão teológica porque nós devemos comemorar o Natal. Então aqui vai. Razão teológica porque deveríamos comemorar o Natal. Veja bem, meu irmão, que Deus, ele não fez um plano emergencial de resposta ao inimigo pelo pecado. Deus não fez um plano emergencial. Já que o homem pecou, deixa eu ver o que eu faço para salvar o homem. Não, não foi assim. Não foi assim. Deus não fez um plano emergencial. Deus sabia que Adão pecaria. E Deus então providenciou antes a redenção da humanidade. Foi providenciado antes e não por algo de, sabe, a brasileira do tipo, estão me interpretando ou não? Não? Ok, então posso ir rápido, né? Então, não foi algo assim, mas foi completamente diferente. Não foi algo de última hora, não foi emergencial, mas foi algo planejado. Por quê? 1 Coríntios 10, 26 vai dizer, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus já sabe de tudo, Deus já sabia. Então as festas são de Deus. A Bíblia está cheia de festas. Poderíamos falar e estudarmos as festas da Bíblia. A Bíblia está repleta de festas. As celebrações são de Deus. O Natal é de Deus. A Páscoa é de Deus. Comemorar aniversários é de Deus. Mas se alguém pagão fez isso e imita e faz de outra maneira, a questão é que eles são os que estão imitando a Deus e nós não estamos imitando ninguém. Porque, portanto, o Natal, ele é uma restituição à humanidade do propósito de Deus, de algo que já pertence a Deus. Se a igreja abolir o Natal, estará dando ao inimigo aquilo que pertence a Deus, porque estará tirando da vida da igreja esta alegria. Quantos de vocês, eu me lembro, por exemplo, quando criança, que não tem muito tempo isto, eu me lembro muito bem, que
das festas de Natal quando criança. Eu tinha uma prima que todos nós, todos os anos, todo Natal, íamos para a casa desta prima e reuníamos a família toda. Irmãos, eu via primos que eu não via durante todo o ano. E a gente podia brincar juntos, né? Então, o Natal é isso. Quantos de vocês, às vezes, não celebram praticamente nada durante o ano, mas no Natal você para celebrar? Então, é isso que eu quero dizer. Se nós abolirmos o Natal, estaremos dando este privilégio ao inimigo. Mas, pastor, tem muita gente que argumenta que se trata de uma festa pagã. Deixa eu te dizer o que eu penso disso. Como argumentação ainda teológica, a Bíblia, veja bem, afirma que Deus é o único e que não existe deuses pagãos. Ao momento que as pessoas dizem, não pode comemorar o Natal, porque isso são de deuses pagãos. Ao momento que você diz isso, você já está admitindo a existência de outro Deus. Você já está admitindo a existência de outro Deus, e não existe outro Deus, não há outro Deus. Então, veja bem que a Bíblia diz assim em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Marcos 12:29 vai dizer, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Próprio Jesus dizendo que Ele é único, que não é outro. Não pode haver confusão de quem seria o menino. Não pode haver confusão de que menino era este. Sabe, existiam muitas crianças e muitas pessoas, digamos assim, que se chamavam Jesus naquela época, porque era um nome comum. Era um nome comum, né? Então, hoje em dia, existem pessoas que têm aqui nós temos várias pessoas que têm o mesmo nome. Mas não pode, você veja bem que a Bíblia, ela nos dá detalhes de tudo. Quando a Bíblia fala de uma pessoa, a Bíblia vai dizer, fulano, filho deste, filho daquele, filho daquele. Então, não podia haver, então, é isto que a Bíblia está dizendo, e o próprio Jesus vem, então, dizer isto, que só o Senhor, Ele é o único Senhor. Mas, pastor, a questão do 25 de dezembro, então, a questão do 25 de dezembro, veja bem, desta forma, a alegação de que a celebração em 25 de dezembro é prática pagã, porque muitos dizem que não celebram por isto, né, alusiva, porque eles, não sei se vocês já ouviram essa história, eles falam que o 25 de dezembro se comemorava o nascimento do sol, e chamam-se de Natalis Invictus Solis, que era essa entidade que se celebravam, né, ou a data do antigo misterioso, alguns falam que era do deus iraniano Mitra. Não sei se vocês já ouviram essa história, você pode pesquisar isto. Então, por isso que no 25 de dezembro ficou. Então, o que eu posso te dizer por isto? A mim não me importa. A mim não me importa se vou celebrar o nascimento de Jesus no 25, no 10 ou no 15. A mim importa é que o fato aconteceu. A mim o que me importa é que Isaías profetizou. Isaías disse que ele nasceria. Não no futuro, porém no passado já nasceu, e Lucas confirma isto, hoje vos nasceu. Quem é que nasceu? Não está falando do Deus Mitra, não está falando do Deus iraniano, não está falando da entidade do sol, está falando do menino que nasceu. Então, veja bem que 1 Coríntios 8,4 vai dizer assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Não existe outro Deus. O que eu estou comemorando é o nascimento do Filho de Deus. Por isso, então, não podemos confundir. Então, quando vierem para você com essa argumentação, aqui está a resposta. A resposta está na palavra de Deus. Existem dúvidas não só do dia em que Jesus nasceu, como também existe dúvida do ano em que Jesus nasceu, né? Alguns historiadores estão certos de que ele nasceu no ano 6, outros nem tanto. Mas e daí, eu pergunto para você? Importa o dia que ele nasceu, o ano que nasceu, ou importa muito mais o fato de que ele nasceu? Importa muito mais que celebremos o fato de que ele nasceu. Deus não se preocupa com datas, mas Deus se preocupa com pessoas.
Deus não se preocupa com datas, mas Deus se preocupa com os corações. Deus se preocupa, não importa para Deus o dia que você nasceu, né? Não importa para Deus o dia que você nasceu, importa para Deus é o dia que você nasça de novo, é o dia que você nasceu de novo. Então, o tempo de Deus, ele não é, como eu poderia te explicar isso? O tempo de Deus, ele não é cíclico, o tempo de Deus, ele não é tampouco, digamos assim, linear, né? Mas a questão do tempo de Deus, presta atenção nisso por favor, é o padrão recorrente em que julgamento e redenção divinos interagem. Entende isso, igreja? O importante para Deus é o tempo aonde existe essa redenção no coração de cada ser humano. Essa redenção divina no coração. Isto é o que importa para Deus. Então, esta então seria então uma boa razão, uma razão muito, digamos assim, cristológica de por que nós comemoramos o Natal. Todo ser humano que existe em qualquer ponto geográfico poderá até mesmo não crer em Jesus, não aceitar a Jesus, porém ninguém, veja bem irmãos, ninguém pode ignorar Jesus. Ninguém pode ignorar Jesus. Alguém pode dizer eu não creio em Jesus, alguém pode dizer eu não quero crer em Jesus, mas ninguém pode ignorar o nascimento de Jesus. A história não pode ignorar a vida de Jesus. Por quê? Porque ele próprio dividiu essa história. Este dia que Isaías falava era o dia que dividiria a história. Este era o dia que 700 anos ele falou que vem agora colocar um ponto na história. Essa história está dividida em algumas Bíblias, né? Hoje em dia já não existe, não se usa tanto, né, a Bíblia no papel material, porém se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que em muitas Bíblias existe uma página branca entre o Velho e o Novo Testamento. Entre o Velho e o Novo Testamento existe uma página branca aí, entendeu? É exatamente deste dia que está falando, porque foi este dia que dividiu a história. A partir do dia que foi profetizado por Isaías, e a partir do dia que foi declarado por Lucas, este dia se conta a história antes e depois desse dia. Então muitas pessoas poderão não querer acreditar em Jesus, porém ninguém pode ignorá-lo. Rudolf Karl Bultmann, ele foi um teólogo alemão, ele diz o seguinte: o perigo da não celebração do Natal é conduzir a sociedade humana ao esquecimento do fato histórico de que Jesus nasceu. Esta é a questão. É não celebrar e deixar no esquecimento a história de Jesus nasceu, porque muito mais Jesus nasceu, não foi um menino simplesmente, que nasceu em um lugar para aquelas pessoas conhecerem, para aquelas pessoas que conviviam com ele conhecerem, para aquelas pessoas que conviviam com ele pudessem ter contato com ele, não! Muito mais do que isso, o nascimento de Jesus é para todos, é o Deus que se encarnou. O nascimento de Jesus está falando do próprio Deus que se fez homem. O nascimento de Jesus vai então mudar a história exatamente por isto. E então, ora meu irmão, o nascimento de Jesus, ele não pode ser isolado, presta atenção nisso que já vamos terminar. O nascimento de Jesus, ele não pode ser isolado da sua morte e da sua ressurreição. Não pode ser. Tudo vem junto, a obra de Jesus era completa, ele precisava, naquele plano, que lembra que eu falei para vocês que não foi um plano emergencial, naquele plano que não foi emergencial, estava tudo contemplado, tudo estava contemplado. Então o nascimento, a vida de Jesus, tudo o que aconteceu com Jesus, todos os detalhes da sua vida, que está narrado na palavra de Deus, todos os detalhes da vida de Jesus que está narrado nos evangelhos, todos os detalhes da vida de Jesus, não foi algo casual, mas foi o ponto de que o Deus, que era Deus, se fez homem, se encarnou para viver entre nós. Por que dizemos isto? Exatamente isso, não podemos separar. Primeiro, a gente acabaria com o Natal, depois acabaríamos com a cruz,
e depois acabaríamos com a ressurreição. É por isto, então, que eu estou te dando, então, uma razão, digamos assim, cristológica para você celebrar o Natal, porque a obra é completa. Então, eu, na verdade, celebro o Natal, porque eu recuso-me a lutar ao lado, digamos assim, do inimigo de Deus. Eu recuso-me a aceitar as mentiras que vêm do inimigo. Eu recuso-me a estar dividindo a igreja com coisas que não têm importância. E a terceira e última razão que eu quero dar para você nesta manhã, para nós terminarmos, é uma razão, digamos assim, missiológica, né? Missiológica, porque a missão da igreja não é acabar com a cultura. Vamos supor, então, que seria só um fato cultural, né? A missão da igreja não é acabar com a cultura, de forma alguma, mas a missão da igreja é influenciar a cultura. A missão da igreja é mudar aquilo que tem que ser mudado, inclusive, não acabar. Então, esta também é uma razão, porque o evangelho transforma o homem. Se o evangelho transforma o homem, portanto, o evangelho transforma a sociedade. Se o evangelho transforma a sociedade, onde que começa isso? Começa na transformação da família. Então, nós queremos famílias transformadas, e a palavra de Deus vai dizer, e esse é o último que nós lemos hoje, vamos ficar de pé, por favor. A palavra de Deus vai dizer, Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Veja bem os detalhes, veja bem os detalhes, veja bem os detalhes do nascimento. O que fizeram os pais da igreja? Eu amo a história dos pais da igreja. O que fizeram os pais da igreja? Eles restauraram aquilo que se estava perdendo. E cabe a nós, então, continuar exatamente fazendo o mesmo. Está restaurando aquilo que se está perdendo. Portanto, a minha palavra para você nesta manhã é esta. Próximo domingo nós continuamos, mas minha palavra para você nesta manhã é esta: celebremos o Natal com todas as forças, e quero te dizer que como pastor, estamos aceitando presentes de Natal. Como não vamos a celebrar? Como não vamos a celebrar algo tão importante? Como vamos deixar de fazer algo tão bonito? Como vamos a deixar de não reunirmos a família? Mas pastor, eu reúno a minha família todos os dias, mas esse dia é diferente dos outros. Para começar, você reúne a família meia-noite, para comer, né? Já vem aí a diferença. É uma questão cultural, porque outras culturas não fazem assim, né? Me lembro que quando eu cheguei no México, tem mexicano aí? Então estão os mexicanos? Aí estão os mexicanos. Me lembro que quando eu cheguei no México, me convidaram o primeiro ano para comemorar o Natal com uma família de mexicanos, e fomos, eu e minha família, mais uns amigos brasileiros, uma casa muito grande de um amigo, e estávamos aí. E às 7h, fizemos aquela coisa do amigo oculto, né? Aí comemorou ali e tal, mas eles não são como nós. A gente começa a apresentar as culturas, a respeitar as culturas, né? Então, às 7h, 7h30, já estava servindo o jantar. E a gente falou, não. Mas como? Vocês não comem? Não, a gente come meia-noite. Como? Vamos esperar até meia-noite para comer? Culturas. São diferentes as culturas. O que a gente aprendeu com isso? Já não misturamos mais com eles para celebrar o Natal. Celebramos aqui, eles celebram lá. Culturas, é diferente, cada um com a sua maneira. Celebremos o Natal. Celebremos o Natal. Próximo domingo estaremos então celebrando o Natal. Próximo sábado, né? Próximo sábado à noite, reúna a sua família, celebre o Natal. Compre presente para os seus pastores, celebrem o Natal. Compre presente para as suas famílias, celebrem o Natal. Vamos celebrar o Natal. O Natal é tão bom que fez até a Trinity ter um coral. Veja vocês. Não é maravilhoso? Isso só acontece no Natal. Por isso, celebremos o Natal, sejamos felizes e Feliz Natal para todos vocês. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus.